Livro de Apoio, capítulo 6. A pecaminosidade humana. A definição teológica do pecado descrito na Declaração de Fé da Assembleia de Deus é rebelião e desobediência, incapacidade espiritual, a falta de conformidade com a vontade de Deus em estado, disposição ou conduta e a corrupção inata do homem. O pecado é um assunto nada agradável, mas o estudo dessa doutrina é extremamente importante por várias razões. Há uma diferença abissal entre a depravação humana e a santidade e a glória de Deus. Qualquer desvio dos padrões divinos se constitui num ato grave, que se chama pecado. A experiência humana é uma confirmação de tudo que a Bíblia ensina sobre a realidade do mal que existe no mundo, de como o ser humano criado em santidade à imagem de Deus veio a se corromper, de modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Como a Bíblia descreve o pecado? O pecado é descrito de diversas maneiras e existem dezenas de termos hebraicos e gregos na Bíblia para descrever suas causas, às vezes sua natureza e até mesmo suas consequências. Os termos mais comuns para o pecado são, no hebraico, hatá, e o seu equivalente grego na Septuaginta e no Novo Testamento, hamartia. O verbo hatá significa literalmente errar o alvo. Essa palavra é usada também no campo secular, na quebra de uma lei civil, mas seu uso comum diz respeito ao pecado contra Deus. O ser humano erra o alvo e desvia-se do objetivo da vida estabelecido pelo Criador por causa de uma disposição inata que há em todas as criaturas humanas. O pecado é a transgressão da lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. O substantivo transgressão, ou verbo transgredir, é de uso comum desde o Antigo Testamento. O verbo hebraico avar, literalmente atravessar, passar, não tem conotação moral. E passou Abraão por aquela terra. Mas é comum seu uso no sentido de ir além de um limite estabelecido, e é isso que significa transgredir um mandamento ou traspassar o mandado do Senhor. Seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Eles traspassaram o concerto como Adão. Porque traspassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei? A Septuaginta traduz avar em todas essas passagens pelo verbo grego parabaino, transgredir, desviar-se. O substantivo é parábasis, transgressão, violação de uma lei. É nesse sentido que esses termos aparecem no Novo Testamento. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Foi exatamente esse o pecado de Adão. O primeiro casal foi além do limite que Deus estabeleceu, não comer do fruto proibido. O profeta Oséias chama essa atitude de Adão e Eva de transgressão. O apóstolo Paulo emprega o substantivo parábasis para identificar o pecado de Adão e Eva. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. O termo grego para transgressão, em 1 João 3,4, é anomia, que literalmente quer dizer falta de lei, quebra da lei. O anomos é alguém
para o qual não existe uma lei. A versão Almeida atualizada e a tradução brasileira traduzem essa palavra por iniquidade. A Septuaginta emprega com frequência o termo anomia para traduzir a palavra hebraica avon, iniquidade, perversão, além de mais de 20 termos alusivos ao pecado. Avon é sinônimo de pecado. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidades, andamos perversamente. Outro termo hebraico usado como transgressão é pasha. Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Há ainda diversos termos para designar o pecado, como impiedade, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Maldade, como apresentar-se os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade. Perversidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Engano, ó filho do diabo, cheio de todo engano. Sedução, seduziu-o com a multidão das suas palavras. A sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Injustiça, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E incredulidade, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O pecado não se originou no Éden. Surgiu primeiro na esfera angelical, quando o querubim ungido se rebelou contra Deus, e dessa forma foi expulso do céu juntamente com os anjos rebeldes. Mas parece que muitos teólogos preferem pular essa parte. De qualquer maneira, o que aconteceu no Éden foi outra queda. Adão e Eva foram criados em total inocência e não conheciam o mal antes de desobedecerem a Deus. Não havia nenhum tipo de malícia em sua natureza ou no ambiente onde eles foram inseridos. Eles não se envergonhavam e ainda não conheciam o bem e o mal. Em suma, além de não conhecerem nenhum tipo de culpa por nenhum tipo de pecado, também eram inocentes com relação ao pecado. A ordem de Deus foi clara. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui está claro que Deus dotou o ser humano de livre arbítrio. A serpente perguntou primeiro se o fruto de todas as árvores do jardim estava liberado. Ao ouvir a resposta da mulher, apresentou um discurso contrário do que Deus havia dito. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Com essas astúcias, a serpente levou a mulher a desobedecer a Deus, pois despertou a curiosidade de Eva, que chamou a sua atenção para o fruto proibido. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O pecado não é causado por Deus. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação vem dos próprios desejos ilícitos, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida,
não é do Pai, mas do mundo. A tentação envolve, além da indução externa, os desejos carnais pelas coisas proibidas. A serpente seduziu Eva com 3 elementos. Adão e Eva tinham total capacidade de rejeitar a proposta da serpente, pois Deus criou o ser humano com livre arbítrio e liberdade de escolher entre o bem e o mal. A sutileza é uma maneira refinada e sutil de mostrar algo de maneira disfarçada, quase imperceptível, que exige agudeza de espírito para ser detectada. Essa é uma das especialidades de Satanás, e foi com sutileza que Satanás levou o primeiro casal à ruína e com ele toda a humanidade. A morte de Adão, quando desobedeceu a Deus, foi instantânea. A morte significa separação. Deus advertiu a Adão dizendo: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi o que aconteceu. A comunhão com Deus foi interrompida imediatamente, pois seus olhos foram abertos e eles logo perceberam que estavam nus. Conheceram pessoalmente o mal e procuraram se esconder da presença de Deus, porque sentiram medo. O senso de culpa foi imediato. Eles morreram espiritualmente no mesmo instante em que comeram do fruto proibido. Era a ruptura da comunhão, porque o salário do pecado é a morte. Consequências do pecado. A queda do Éden arruinou a humanidade de maneira tão profunda que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou inclinação para o pecado. A depravação total do gênero humano não significa ser um pecador ao extremo em último grau, totalmente insensível quanto à consciência no que diz respeito ao certo e errado. Todo o gênero humano se corrompeu, mas a imagem de Deus no ser humano não foi perdida. Ela ficou desfigurada, e a restauração só é possível em Cristo. A depravação total significa que nada há no ser humano que não tenha sido contaminado pelo pecado, da cabeça à planta do pé. Significa natureza mental e moral corrupta, coração enganoso e perverso, morto em ofensas e pecados, inimigo de Deus, escravo do pecado. A Bíblia afirma categoricamente que não há um justo sequer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até um bebê recém-nascido, antes mesmo de cometer o seu primeiro pecado, já é pecador, por causa do pecado de Adão. Todas as pessoas receberam uma natureza corrompida e culpada aos olhos de Deus. Todos os seres humanos são pecadores, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já nascemos pecadores. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. E alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. A queda do Éden trouxe a corrupção geral do gênero humano. A natureza moral se corrompeu. Essa corrupção afetou a pessoa na sua totalidade, com todas as suas faculdades, a alma, o corpo e o espírito. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Como disse o teólogo Erickson, não somos pecadores apenas porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores.
O apóstolo Paulo apresenta uma breve amostra da situação espiritual dos gentios, mas em seguida explica que a situação dos judeus não é diferente da humanidade, e depois coloca no mesmo bojo judeus e gentios. Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia mostra que o pecado de Adão nos afetou muito mais que a ele próprio. Isso se baseia nas epístolas paulinas. É a isso que chamamos pecado original. Mas a declaração mais surpreendente é quando o apóstolo afirma: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa doutrina do pecado original não é inovação paulina, ela consta da tradição judaica no Talmud. O ensino paulino veio da revelação de Jesus Cristo, das Escrituras do Antigo Testamento e da tradição judaica. O apóstolo Paulo desenvolveu essa doutrina. A morte é universal e nisto está a evidência incontestável da universalidade do pecado. Depois o apóstolo mostra que, da mesma maneira que o pecado de Adão contaminou toda a humanidade, assim também a justiça de Cristo, a graça, veio para todas as pessoas. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Não existe uma teoria detalhada nas Escrituras sobre o pecado original, mas os dados da revelação nos dão base para uma dedução da Bíblia. O ser humano é concebido em pecado. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E alienam-se os ímpios desde a madre, e andam errados desde que nasceram proferindo mentiras. Isso mostra porque o apóstolo Paulo afirma: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Por dedução, é razoável que um ser humano corrompido produza filhos igualmente corrompidos. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. E porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, os bebês recém-nascidos e as crianças, apesar de nascerem com natureza pecaminosa, ainda não conhecem experimentalmente o pecado. Elas não são responsabilizadas por seus atos antes de terem condições morais e intelectuais para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. O sacrifício de Jesus proveu salvação a todas as pessoas, até mesmo às crianças que falecerem na fase da inocência. As teorias. Muitas teorias foram apresentadas ao longo da história na tentativa de explicar o processo de transmissão do pecado original. As três principais são o pelagianismo, o calvinismo e o arminianismo. Essas teorias apresentadas a seguir são gerais, pois em todas elas existem as tendências radicais e moderadas, e cujos detalhes não são discutidos aqui por absoluta falta de espaço. O pelagianismo é a mais antiga dessas teorias. Pelágio foi um britânico, contemporâneo de Agostinho de Hipona, que se transferiu para Roma e depois, em 409, seguiu com seu discípulo Celestio para Cartago, no norte da África. Segundo Pelágio, o
pecado de Adão não foi transmitido a toda a humanidade, nem a morte física é resultado do pecado de Adão. Na sua teoria, cada alma é criada imediatamente por Deus no nascimento de cada pessoa. Portanto, ela não pode vir ao mundo maculada pelo pecado de Adão. O pecado de Adão diz respeito só a ele e não pode ser imputado sobre o destino de sua posteridade. Pelágio enfatizava também a ideia do total livre-arbítrio. Segundo ele, os seres humanos possuem a graça, capacidade de optar livremente por Deus. Por se tratar de criaturas feitas à imagem de Deus, as pessoas têm condições morais e espirituais de fazerem o bem e evitarem o mal, salvando-se com suas próprias forças. Pelágio dizia ainda que não existe necessidade da graça para a salvação, pois ela pode ser alcançada por meio da nossa livre escolha, independente de auxílio externo. Pelágio acreditava que o pecado de Adão era apenas um mau exemplo para os seus descendentes, assim como a morte de Jesus não passava do mais iminente exemplo da vida cristã. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia um assunto ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio. Agostinho foi o primeiro a constatar o perigo dessa doutrina pelagiana. O bispo de Hipona via nisso uma doutrina de autorredenção disfarçada e completamente contrária ao pensamento soteriológico e cristológico. Isso porque, se as pessoas chegam à salvação se baseando simplesmente na sua natureza criada e na decisão de sua livre vontade, significa que Jesus morreu em vão. O arminianismo ensina o contrário do pelagianismo. Jacó Armínio foi um teólogo holandês de origem reformada que modificou consideravelmente a linha teológica em que havia sido criado. John Wesley, teólogo e pregador britânico, fez mudanças no pensamento arminiano. O pecado de Adão corrompeu a natureza humana na sua totalidade e iniciamos a vida sem nenhuma retidão. O ser humano é incapaz de fazer a vontade de Deus e cumprir os seus mandamentos no tocante às coisas espirituais de Deus. A imagem de Deus no ser humano não foi aniquilada, mas desfigurada. Por isso necessita da graça de Deus para superar isso em direção a Ele. Essa graça não é irresistível. Ela opera de forma suficiente sobre todos, aguardando a sua livre cooperação antes de se tornar salvificamente efetiva. O calvinismo defende os 5 pontos aprovados no Sínodo de Dort em 1619-1620, cerca de 60 anos depois da morte de João Calvino. E muitos duvidam de que ele aprovaria todos esses pontos. São eles: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Os arminianos concordam em parte com o primeiro ponto e discordam dos demais. Ninguém é coagido a ser salvo. Jesus morreu por todos os pecadores. O pecador pode resistir à graça e é possível o crente decair da graça. Adão é apresentado como figura de Cristo, o qual é a figura daquele que havia de vir. Existe só um ponto em comum entre Adão e Cristo. Um é o cabeça da humanidade caída, representante da morte. O outro, o cabeça da nova eternidade, representante da vida. Por isso, a comparação paulina é uma antítese que nos enche de gozo.